Olá, pecadores! Pecadores da congregação cristã no Brasil, a graça. Pecadores CCBistas, pecadores em gerais. Olha aqui, deixa eu dar meus pitacos aqui, numa pregação, blá blá blá, de um Euclides. É um pecadorzão, um malfeitor, um dos presidenciáveis lá do Brás. Essa blá 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 é sabedoria humana, sabe? O que interessa ele não prega, porque esses caras, o que interessa ele não prega. Para salvação eles não pregam. Eles não ensinam os pecadores a adquirir tesouro no céu. Ele fala, mas não diz como. Porque para juntar tesouro no céu você tem que aprender como. Ele não fala, só diz que tem que juntar, mas não fala. Agora para blá 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 blá, esse aqui é campeão. Esse aquele lá de Campinas, o enganador bueno das trevas também, o crocodilo do Nilo, não, o crocodilo do Nilo é uma besta quadrada. Então esses caras é só blá 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 blá. O que interessa, eles nunca pregam. O que interessa, você só vê aqui no canal do Cavaleiro CCB. Por enquanto nós estamos online. Mas se você me encontrar cara a cara, desço o cacete em você. Sabe? Vou dizer quais seus pecados você tem. E aqui eu vou dar uns pitacos nessa pregação bababá. Vamos ouvir a sacanagem aqui. Ele leu aqui em 32 de Gênesis, a partir do 22. Que é memorável. Jacó passa o val de Jaboque. Ele luta com um anjo. Debruçaram sobre aquilo que é chamado projeto divino nas suas próprias histórias, suas próprias vidas. Sabedoria humana. Abraão, Isaac e Jacó são chamados de patriarcas. Esse cara aqui, ele gosta de impressionar para mostrar que mesmo o Senhor disse que ele não era Deus de mortos. E dizia que ele era Deus de Abraão, aí o CCBista fica, de Isaac e de Jacó, assinalando que eles não estavam mortos também, mesmo depois de tanto tempo. São adjetivos humanos. Porque, irmãos, a história deles passou, mas o que se passou com eles traz muita figuras que são figuras de Deus, são instruções de Deus. Nasceram numa mesma casa, Esaú e Jacó, filhos de uma mesma mãe, filhos de um mesmo pai. E havia, no tempo da lei, uma figura chamada primogenitura. A primogenitura concedia direitos, privilégios ao primeiro nascido de uma família. Então a pessoa que nascia primeiro, o homem, o varão, ele recebia privilégios, bênçãos aumentadas, e havia sobre ele uma promessa. E nessa gravidez, a mãe deles percebeu que haviam gêmeos, e eles lutavam entre eles. E ela perguntou: o que é isso que se passa comigo? Meus filhos brigam no meu ventre. E assim, até hoje, nesse ventre aqui, tem irmãos que se degladiam. Uns sem a promessa, sem a unção do Espírito, outros com a unção do Espírito. São as virgens doidas e as virgens prudentes. É lógico que ele acha que ele no mesmo ventre, mas são diferentes. Óbvio que ele acha que ele é prudente. Jacó e Esaú. Agora, nós que somos leigos, ele acha que... Sabe? Mas Esaú nasceu primeiro. E quando ele saiu do ventre, o irmão dele estava segurado no calcanhar dele. O menino já nasceu brigando. Acha que ele é o... Queria sair primeiro, mas não deu conta. Que é prudente. Aí mas o outro saiu primeiro, recebeu, portanto, a bênção da primogenitura. E essa primogenitura assinalava coisas profundas, porque Jacó, sobre a cabeça desse primogênito, faria profecias que marcariam a história de todo Israel. Isso aí é o que estava lá. Deus não poderia ter feito Jacó nascer primeiro?
Deus não poderia ter evitado que eles fossem gêmeos? Deus tem o controle ou não tem o controle da história? Porque tem muitas pessoas que fazem paradoxos, dilemas. Você viu o que ele disse? Ele disse que Deus tem um controle ou não tem um controle da história? Para que história aqui? Deus tem um controle ou não tem um controle da história? De onde ele tirou essa história? Da terra e tudo que há nela, do mar e tudo que há nele, no céu e tudo que há nele, aonde for, tudo que foi criado. Por que história? É porque esse cara aqui é um paroleiro, um idiota. Sabe? Deus tem ou não tem o controle da história? O que tem a ver a história aqui? Tudo que está na terra é do Senhor Deus. Tudo que está no céu é do Todo-Poderoso. Tudo que está em todo lugar dele. A história que ele pegou porque é um idiota, um babaca. Sabe? Para pousar que está falando diferente, que tem dom diferente. É um mané, esse cara desse, é um otário, rapaz, das galáxias. E o CCB é mais burro das galáxias ainda. Confusão acerca da bondade, da onipotência, da onisciência divina. Sabe o que é? O ser humano, ele é tão arrogante que ele esse mané aqui, acho que é professor de faculdade. Tem a sabedoria ele lá na faculdade, na graça, na Bíblia, ele acha que entende uma coisa. É um Zé Ruela, esse cara. Não é impressionante CCB, mas a mim não, mané. A própria inteligência divina. Olha, irmão, o que Deus faz nós não conseguimos avaliar. Claro que Deus podia fazer nascer um só, podia fazer Jacó nascer primeiro, ele podia fazer tudo isso e muito mais. Ele falou, se eu quiser, eu faço uma pedra dessa e vira profeta. Ele levanta aqui agora e sai profetizando. Mas não quero. Ele criou algumas regras, algumas coisas que nós vamos ter muito bem esclarecido isso no dia que nós entrar lá em cima. Profetizar, todo mundo profetiza. Aí nós vamos assim, puxa vida, agora a coisa ficou fácil de entender. Até então não estava tão fácil. Porque a mente divina não pode estar contida numa mente humana. Não pode, já contei aqui uma ocasião. A mente divina não pode estar contida. Um matemático, amigo meu, um professor da universidade. A mente divina não pode estar contida numa mente humana. Pesquisador, um cientista. Aí o Senhor Jesus falou assim, aí o apóstolo Paulo falou, nós temos a mente de Cristo. É por isso que esses caras não gostam de gente que entende de um pouco. Não vou falar aqui, é de um pouco. Porque se um cara desse estiver assim na minha frente, eu falo, ué, mas o Senhor Jesus falou, o Paulo falou que nós temos a mente de Cristo. E aí você já dá na lata uma na testa dele. Ele vai falar o quê? Não, ele não vai saber responder. Por quê? Porque aí ele preparou para pregar assim, rapaz. Então, se você fizer um contestamento de improviso, um Zé Ruela desse, ele não vai saber, porque aí ele precisa de tempo para pensar. É por isso que esses malditos do ministério, eles não gostam de você instruído. Aí, senão você vai dizer, ué, mas o apóstolo Paulo falou que nós temos a mente de Cristo. Por que nós temos a mente de Cristo? Porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Sabe? Simples assim. Sonhou com ele. Para os que têm, claro. Eles não para pecadores em Deus, mas essa forma de acreditar que não compromete. Pecador sem ser besta não tem merda nenhuma. Ele não acreditava de verdade. Não tem merda na cabeça. E ele sonhou com esse amigo matemático, apresentou-se para ele num sonho. Ele perguntou, escuta, como é que é do outro lado aí o negócio aí? Rapaz, aqui, muitos não vão entender isso, mas ele falou assim, o número de neurônios do seu cérebro, conversou com o professor? A matriz de informação aqui em cima é muito acima do que tem de neurônios no seu cérebro. Você nunca vai poder entender isso pela sua razão. Deu uma resposta matemática para um cientista. Irmãos, nós não temos competência de avaliar o que é projeto divino. Porque nós avaliamos com base em nossa própria experiência e conhecimento. E Deus fez isso. Fez nascer Esaú e Jacó e deixou Esaú nascer primeiro, coisa que não deveria ter deixado. Mas deixou. Deixou, e ele tinha certamente os seus propósitos. Por causa disso, aconteceram episódios estranhos. Porque quando Jacó percebeu que a primogenitura não era dele, mas ele se sentia escolhido.
Mas como que eu vou dar jeito nisso? Porque eu não sou primogênito. Meu irmão que é primogênito. Como que eu vou fazer para resolver isso? Um dia a sorte, ou o azar, eu não sei, caiu na mão dele. Ele chegou um dia, o irmão dele estava cansado, não tinha caçado nada, ele tinha feito lentilhas. Você pensa que estava com muita fome. Você pensa que sabe, só Mas pensa. você me dá essa lentilha? Eu dou. A troco da sua primogenitura. Ah, mas a troca é boa, essa primogenitura não me serve de nada, minha fome é de hoje. Primogenitura é para daqui para frente, quando meu pai morrer, eu estou com fome hoje. Vocês percebem como é que vai aparecendo o que está escondido no coração de cada um? Você pode ter certeza, irmão, nós todos vamos colocar para fora tudo que está no nosso coração. É só esperar o tempo passar. Minha esposa está aqui, eu fiquei 3 anos orando porque o Senhor me chamou, eu vim do mundo. E eu fiz um projeto, eu não vou olhar nenhuma moça, eu quero uma revelação. Ninguém tem o que fazer isso que eu fiz, mas eu fiz. Fiquei 3 anos em oração, Deus não me falava nada. Babaquice. Um dia o Senhor falou comigo na interpretação das línguas. Meu servo, faz 3 anos que você busca de minha boca uma resposta e eu me encalhei a teu respeito. Eu queria que você colocasse para fora tudo que está no seu coração. Eis que em breve eu te respondo. Naquela noite ela me mostrou ela num sonho e falou comigo no outro dia na interpretação da língua. Deus faz com que nosso coração ele expurgue tudo que está dentro. Não é para Deus ver não, que já sabe, é para nós vermos. É a nossa própria visão. Nós temos que entender quem somos nós. Que babaquice. Jacó, Quem Deus faz que nosso coração expurgue? Precisavam de mostrar tudo que estava ali. Vocês não se assustem com muitas coisas que acontecem. Cara idiota, né? Alguém que está no nosso meio sai fazendo coisas estranhas. Todos têm que pôr para fora o que está escondido. Se não puser, termina a carreira mascarado, camuflado, escondido. Que babaquice? Todos vão mostrar o que são. Todos vão revelar sua identidade secreta. Até o final da nossa carreira, todos nós vamos mostrar quem nós somos. É só uma questão de tempo. Mostra-me. Quem vai? Todos nós vamos mostrar. O sujeito desse vai mostrar os pecados que ele tem. O crocodilo do Nilo vai mostrar o pecado. Alguém vai mostrar o pecado? Vai chegar e dizer, antes de morrer, vai dizer, olha, eu fiz isso. Que babaquice. Cara mais idiota. Isso é um cego, rapaz. Quem falou isso aqui? Quem falou de Eclesiastes lá, que Salomão falou em Eclesiastes, que o Senhor ia trazer à tona todos os pecados, seja bom, seja mal. Está lá em Eclesiastes, no último livro de Eclesiastes, que o Senhor ia trazer a juízo toda a obra do homem, seja ela boa, seja ela má, mas não o próprio homem, o próprio homem vai trazer seu pecado. Que babaquice. Esse cara desse é estúpido, um Zé Ruela desse. Você é um pecadorzão, um malfeitor e mentiroso. E mostra a grandeza. E quando vem a miséria, tem a misericórdia. Quando a pessoa arrepende e busca o Senhor. Aquele dia foi o dia da miséria de Esaú aparecer. A troca. Nós não podemos fazer troca, irmão, de nada espiritual a troca de coisas carnais. Nunca podemos trocar alguma coisa divina por uma coisa terrena. Nunca. Cara, mané, rapaz. E esse foi o dia da troca de Aí Esaú. o pecador CCB, você acha que um cara desse é sábio? Jacó falou, então me dá a sua primogenitura. É um paroleiro. Não me serve mesmo para nada. Me dá logo a lentilha e está feito o negócio. Jacó então já tinha na manga um triunfo, eu consegui a primogenitura dele. Agora, como que eu vou usar essa primogenitura? Cara idiota. Agora tem outro problema, eu preciso de usar essa primogenitura, eu preciso de convencer papai a fazer eu ser primogênito. Mas ele não vai aceitar, porque ele sabe que eu não sou primogênito. E ele sabe que esse negócio foi mal arrumado. Quando o negócio começa mal, ele só pode ser resolvido com o negócio errado outra vez. Porque um abismo chama outro abismo. O homem de Deus, a mulher de Deus, quando vê uma coisa errada, para e não continua fazendo coisa errada para esconder o anterior. Com certas coisas com a verdade. É assim que nós agimos. Com certas coisas com a verdade e com a justiça divina. Você acha que o CCB está entendendo isso? Ele falou para a mãe dele, eu preciso agora da primogenitura, mas como que eu vou fazer? Um negócio sem pé e sem cabeça. Deixa comigo. Já envolveu mais um no seu ardil. Você vai falar para o seu pai já não está enxergando mais. Saiu
o filho dele esperando a primogenitura. Me traga uma caça. Ele sabia agora é a hora dele fazer a bênção. E Deus ungiu meu pai. Se ele abençoar, a bênção dele está valendo. Ele é patriarca. A bênção dele vale. Sai para o campo. A mãe, você, agora é a hora. Aqui tem uns cabritos que é fácil de pegar. Eu mato um cabrito, faço um guisado e você vai entregar para o seu pai. E fala que você é Esaú. Mas meu pai vai ver minha voz. Mas você vai pegar a roupa de Esaú que tem cheiro dele. O cheiro do campo, ele vive caçando. Você vai pegar o guisado, vou pegar o cabrito, você amarra a pele dele no cipó, bem amarradinha, porque Esaú era tudo peludo. Ele era um homem com poucos pelos. Você vai colocar na sua mão, no seu braço, bem amarradinho o pelo do cabrito. Quando seu pai puser a mão no você, vai ver que você não é Jacó. Pegou o guisado e entregou para o papai. Mas você já voltou tão depressa? Hoje eu fui bem sucedido, a mentira. Enchendo linguiça. Fui bem sucedido. Ele costurando a mentira. Vocês vão vendo como que as coisas são, irmão. Para nós entender isso aqui, esse trecho da palavra, nós temos que entender como que começou a coisa. Foi costurando. Hoje eu fui bem sucedido na caça, pai. Mas a sua voz não parece a voz de Jacó. A sua voz é igual a de Esaú. Não, sou eu mesmo. Chega aqui perto de mim. Não estou enxergando, chega aqui perto de mim. Me dá a sua mão, a mão toda peluda, é a mão de Esaú mesmo. O cheiro é o cheiro dos vestidos de Esaú, mas a voz é de Jacó. Não, mas sou eu, pai, olha aí. Ele pôs a mão no braço, é verdade, Esaú não tem Jacó não tem esse braço peludo assim. Então tá bom, comeu o guisado. Meu filho, eu te abençoo. Aí começou a bênção a cair sobre a cabeça de Jacó. Eu te abençoo, você vai ser próspero, seus caminhos serão abertos. Por que a primogenitura tinha essa figura? Porque a primogenitura era o primeiro filho nascido. A primogenitura era uma metáfora, uma figura do primeiro. Aqui ele dá a entender que Jacó é mentiroso, que Jacó é enganador. Mas ele não diz que Esaú foi profano. Como o apóstolo Paulo falou lá em Hebreus. Não sejais profano como Esaú. Aqui ele dá a entender que Jacó é mentiroso, que Jacó e a mulher lá de Jacó, esqueci o nome dela, enganou o Jacó, o Isaac, a Rebeca. Aqui ele dá a entender que Jacó enganou, mas ele não chama o Esaú de profano, que trocou a lentilha ou um guisado pela primogenitura, sabe? Porque o cara, ele não vai dizer diretamente, não, ele joga o veneno na igreja, disfarçado, porque é o filho do capeta, é o semeador de joio. Então ele passa para a igreja começa a entender, mas Jacó não foi legal, não. Aí a igreja começa a entender que Jacó é o vilão, Esaú é a vítima. E não é, porque Esaú foi profano, como diz o apóstolo Paulo. Ele chegou em casa com fome, e a hora que ele tinha chegado em casa, ele não estava com fome. Né? Podia ter pegado ali um resto de pão, um pedaço de bolo, tinha algum biscoito ali para comer, tinha alguma Coca-Cola ali para tomar. Sabe? Mas não, ele já queria a lentilha. Aqui ele não cita. Então quem é carnudo dá a entender que Jacó é o vilão e o Esaú é a vítima. É o coitadinho da história. Isso aqui é o veneno do capeta, rapaz. Veneno isso aqui. Carnudo também, quando lê a Bíblia, entende assim. Nascido. Primeiro homem legítimo. Sabe o que é o primeiro homem nascido? É Jesus. Primeiro homem perfeito. O homem filho de Deus, o único. Chamado monogênese. É Jesus. Primeiro homem nascido. Os demais não são filhos. São bastardos. Nos tornamos filhos por adoção na cruz de Jesus. Então, não sou bastardo. Bastardo é você. Não sou bastardo. Sou co-herdeiro em Cristo. Não sou bastardo. Bastardo é filho de uma mulher ilegítima. O rei e a rainha
Aí o rei pula a cerca e pega a outra mulher e faz um filho. Aquele filho lá fica bastardo. Mas o filho original é o príncipe. Não sou bastardo. O Senhor Deus não pulou a cerca. Deus não é o traidor, o pula a cerca. E não teve filho com outra mulher. Sabe? E nós somos bastardos. Você que é bastardo, rapaz, que é filho do capeta. Que o capeta mora aí, dorme com vocês aí, espiritualmente, no troca-troca espiritual. Chamando nós de bastardo. Você que é bastardo, sem vergonha. Mentiroso, desgraçado. Então a primogenitura, ela assinalava que o primeiro homem nascido... Eu sou coerdeiro em uma Cristo. unção magnífica. Ah, você não concorda? Foda-se você. Sem medidas. Essa era a figura da primogenitura. Quando ele chegou a Esaú, pai, eu trouxe o guisado, mas como assim? Eu já comi o guisado. Ah, Jacó me enganou. Eu te enganei, mas não está descrito esse diálogo, mas você não entendeu. Eu te enganei, mas nós negociamos. Mas você não negociou que me enganar. Mas nós negociamos a primogenitura. Mas você me trapaceou. Não sobrou nada para mim, papai. Bom, você vai ser igual ao jumento montês. Você vai ser bravio, você vai ficar debaixo do jugo do seu irmão, mas um dia você vai sacudir o jugo dele. E você, muito bem, falou para os empregados dele. Isso vai durar só até o meu pai morrer. No dia que meu pai morrer, eu mato o Jacó. Olha o fruto da mentira e do engano. Como que a pessoa que engendra uma mentira e um engano, o que ela colhe? Ódio e vingança. Foi exatamente isso que estava projetado para ele. A morte pela mão do seu irmão. A mãe dele ficou sabendo. Falou, meu filho, eu não quero ficar órfã de 2 filhos. Porque se eu te mata, para mim, ele perde a minha condição. E você não perde a vida. Foge daqui. Vai embora. Antes do seu pai morrer. Então ele foi para a casa do seu tio Labão. Lá ele pegou as ovelhas de Labão, ficou trabalhando para Labão. Não me lembro se foi 7, se foram 7 ou 10 vezes. Mas ele trabalhava para Labão. A bênção estava sobre ele. Mas o problema lá atrás estava persistente. Tinha uma mentira. Tinha um erro lá atrás. Você percebe aqui que ele está sempre usando a mentira para botar em Jacó. Mas ele não condena nenhuma vez até agora o Esaú. No julgamento, lá na salinha, no quartinho, com qualquer um, esses caras, eles ficam assim. E aí, ele não chega direto em você, ele não fala que você está errado. Não, eles ficam assim, fazendo volta. E dando a entender que você, sabe? É isso aqui. Isso aqui é o capeta, sabe? O demônio pregando. Porque aqui ele está sempre, constantemente, usando a palavra mentira para botar em Jacó. Mas Esaú aqui, que foi profano, que foi leviano, e desprezou a primogenitura, porque o Esaú desprezou a primogenitura. Aqui ele não cita. E aqui fica só dizendo que o engano e a mentira, e citando Jacó, para botar isso em Jacó, porque é do demônio esse cara. E aí quem tá no banco acha que Esaú é a vítima. No julgamento esses caras fazem a mesma coisa quando estão lá na salinha. Se ele escolher que você vai pagar o pato, ele fica assim também. Sempre não vai chegar direto em você e dizer que você está errado, mas fica fazendo curva assim, sabe? Esses caras, pai, não vale merda esses caras. Porque esses caras é o vaso do capeta. São pecador, são astuto, são serpente. Continua aqui. Eu vou tomar conta das suas ovelhas, Labão, mas é o seguinte, pega aí, por exemplo, tem muito menos malhada. As malhadas ficam sendo minha. Toda vez que a malhada tiver uma cria, ela é minha, pode ser sua. Ele pegava uma varinha, cortava ela, punha na beirada do rio, e pegava sempre as mais gordinhas, as magrinhas, parece não, essa aqui está muito pitimbado. Pegava as bem fortinhas, punha a varinha lá. Quando aquela ovelha fortinha olhava para a varinha, nascia filhotinho malhado.
e começou a pipocar malhado. Senão não vai ser malhado mais só. Você não vai ter mais ovelha malhada. Você vai ter as branquinhas, aquelas que agora estão ficando. Ele tirou e colocou um bastão sem risco, só nasceu branquinha. Não vai ser branca mais. E vai ser parda. E a coisa foi por aí fora. 10 vezes eu acho que trocou a bênção dele. Ele falou, trabalhando, quando tinha uma ovelha perdida, ele pagava por ela. O tempo que ele passou lá foi abençoado, mas foi enganado por Labão. Labão enganando ele. Agora nós vimos aqui a história finalizando. Depois que ele estava com bastante rebanho. Todo cara que cita a Bíblia como história, ele é corrupto, ele é profano, ele é fraudulento, espiritual. Porque não é história. História é uma história assim, contada em história. Na faculdade você tem aula de história. Mas a história, um contou uma história de um jeito, outro contou aquela mesma história de outro jeito. O autor que escreveu a história pode ter acrescentado ou diminuído. Sabe? Porque não teve as informações corretas para contar. Quando um cara cita a Bíblia como história, ele está fraudando, meu amigo. É como se fosse uma historinha. Não fosse uma coisa real. É um fraudulento. Tem veneno. Agora, Jacó, você vai lá e procura seu irmão. Agora que a coisa complicou. Porque meu pai já morreu e meu irmão tem ódio de mim. Como que eu vou voltar para casa depois de tudo que eu aprontei lá? Mas Deus apertou ele. Até para sair foi com dificuldade. A mulher dele pegou um ídolo, levou na tenda, ele sentiu falta do ídolo dele, foi atrás de Jacó, ameaçou de morte, falou assim, então você mata quem tiver com o ídolo aí na tenda. A mulher dele estava com o ídolo, se assentou no chão, sobre o ídolo não levantou, eu não posso me levantar. Papai, não repara que eu não posso. Estou nos dias que a mulher não pode levantar, o senhor me perdoa. Ele foi embora e não achou o ídolo. Aqui nós vemos ele entrar. O Val é uma região onde o rio abaixa. As águas são rasas, é um baixio chamado Val. E Jaboque, então, era uma região do rio. Ele foi atravessar o rio e parecia que tudo estava certo. Porque estava voltando para reconciliar com o seu irmão, Deus mandou ele reconciliar, a coisa estava ajustando afinal. Quando ele entrou no Val de Jaboque, aconteceu alguma coisa. Antes dele entrar no Val de Jaboque, aconteceu uma coisa maravilhosa. Ele encontrou uma multidão, mas só que não era de homens, eram de anjos. Falei, puxa, a coisa está boa. Os anjos do Senhor se acamparam à volta de mim. Ele chamou aquele lugar de Manaim. Vocês sabiam que o Senhor ainda envia anjos para nos ajudar até hoje? Se acampam em volta dos filhos de Deus. Você sabia, está escrito nos Salmos. Ele entrou no Val de Jaboque, tomou suas mulheres, seus filhos e passou o Val. É para dizer que é novidade, que ele está pregando. Só porque que quando ele ia passar, um varão falou, você não passará esse Val. E Pedro? Aqui você não passa. Você sabia. Agora, irmãos, veja que coisa estranha. Ele estava passando o Val debaixo da ordem do Senhor. E o Senhor falou que não ia passar. O que vocês acham disso? É Deus usando critérios que a nossa razão não entende. Jacó, agora você vai mostrar tudo que está no seu coração para o inimigo, que viu você fazer tudo aquilo lá atrás, e você vai citar, as suas obras serão o testemunho veraz daquilo que você carrega escondido em você. Você não passa, mas eu vou passar. O que Jacó carrega escondido? Aqui você não passa. O que Jacó carrega escondido? Mas eu vou passar, estou com a ordem de Deus. Não, você não vai passar. Travaram uma batalha. Mas sabe com quem que ele lutou? Lutou com o anjo do Senhor, irmãos. O que Jacó carrega escondido aqui? Porque o que a mulher trouxe, aquele misturou o caso dele com Esaú, e a mulher que trouxe o ídolo de lá.
O que Jacó escondeu aqui? Porque se Jacó não sabia que a mulher tinha trazido um ídolo. Aqui ele misturou a coisa e sempre para botar a culpa em Jacó. Sim, porque Jacó é homem de Deus, o capeta do capeta. Aqui ele misturou a coisa, porque aqui não foi por causa dele. Certo? Com um anjo. E aqui não fala que o anjo fez figura, não. Porque era o espírito de Jacó com o anjo que tentava segurá-lo. A ordem do Senhor é o seguinte: segura Jacó. Vamos ver até onde que ele vai. Na sua determinação. Até onde você vai na sua determinação, irmão? Até onde nós vamos na nossa determinação? Nós não vamos cruzar o Val de Jaboque. Nós vamos entrar em Jerusalém. E ninguém vai nos segurar. É uma pregação que não bate, né, rapaz? Não bate. Tem coisas que Deus permite na nossa vida e nós pensamos: o inimigo está me segurando. Tem coisa que é ele, mas tem coisa que não é não. Tem coisa que é a mão do Senhor para experimentar até onde nós somos capazes de enfrentar dificuldade e não recuar. O inimigo me cercou, às vezes cerca, às vezes é o Senhor. Até onde você é capaz de bater o seu joelho no chão e falar: Senhor, eu sigo adiante, não estou entendendo nada, mas eu não paro também. Irmão, a determinação da fé é uma coisa poderosíssima. O tempo passava, o anjo lutava com ele, milagre pelo milagre. Quando começou a amanhecer o dia, eu pensei: agora o dia está amanhecendo, eu não posso mais ficar aqui, é problema seu. Largamos de largo. Porque sabe por que ele falou isso? Durante a luta, ele percebeu uma coisa. Um daqueles anjos do Manaim veio para cá. E esse que está comigo é um anjo. Olha aqui. Jacó ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subiu. O varão se apresentou como homem. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa. E se deslocou a juntura da coxa de Jacó lutando com o anjo. Ele já ficou com uma perna comprometida, arrastando. O anjo falou: deixa-me ir. Eu falei: não deixo. Ele me machucou, mas eu não desisto. Um verdadeiro enchedor de linguiça. Deixa-me ir. Já não era o anjo que segurava Jacó, era Jacó que segurava o anjo. Vocês entendem isso aqui, irmãos? Que durante a luta a coisa inverteu. O anjo queria segurar Jacó depois que segurou o anjo. Porque é isso que acontece com aquele que crê no Senhor, tem determinação. Irmão, guarda isso. Se você se puser a orar, não tem obstáculo na sua vida que não há de cair diante de você. O Senhor está comprometido conosco, irmão. Não é de palavra, não é de palavra humana, é de palavra divina. A palavra tem fundamento. O que você fizer, aonde você insistir com o Senhor, se você tiver a sua fé, a sua vida certa, acertada com Ele, nada vai parar diante de você. E você não será também tirada do páreo. O dia está amanhecendo, eu tenho uma ordem que eu não posso continuar aqui quando a alva aparecer. Blá, 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 blá. É só durante a noite que a nossa luta pode ficar de pé. Você sabe o que a alva significa? Já entrou na alva. Eu não posso ficar aqui. A alva não veio ainda. Cristo é a alva, é a figura da alva em nossos corações. Ele feriu a coxa de Jacó. E sabe como é que Jacó foi chamado? Aqui fala aqui, ó. Você não vai chamar mais Jacó, você vai chamar Israel. Você sabe o que quer dizer Israel? Aquele que luta com Deus. Nossa. Em hebraico, Israel quer dizer aquele que luta com Deus. Jura que ninguém sabia disso? Vocês entendem o que está aqui? O homem e a mulher de Deus têm que lutar com Deus. Como? Tudo que pedidos a meu Pai em meu nome. Um Zé Mané desse, um Zé Ruela desse, ele pensa que está abafando. Ele pensa que ninguém sabe disso. Só ele que sabe. É um cuzão. Ele pensa que ninguém sabe disso. Só ele é que está trazendo coisas ali que... Eu considerar. Tudo que você pedir, crendo que eu vou atender, eu atendo. Se você disser a uma árvore, lança-te daqui no mar, ela vai se lançar. Lá no tempo dos profetas também era assim. Tinha o sumo sacerdote, tinha o escriba, tinha o fariseu, tinha o vidente lá, que é o profetão,
Aí esses caras se achavam os tais. Aí lá no pasto tinha o profeta. Lá no pasto tinha o boieiro lá, que era Amós, Isaías. Lá tinha o Davi, sabe? E esses caras, e os caras lá no templo se achavam que o dono das visões. É assim. Os cuzão são assim. Os cuzão se acham. Mas lá no pasto, com as ovelhas, lá no subemprego, o sábio tá lá. Para mandar esses caras se lascar e tomar no rabo. Sempre foi assim, meu amigo. Sabe? E sempre será. Jacó ficou com uma perna mancando. Ele agora não era mais o nome de um homem, era o nome de um país. E esse país, até hoje, manca de uma perna. Essa perna, o nome dela é Cristo Jesus. Ele não tem essa perna, ele só tem a perna da lei. A perna da graça falta neles. Mas hoje nós temos a perna da graça e a perna da lei que anunciou ali, falou a vinda dele. Até hoje os judeus esperam a vinda do Messias. Choram, lamentam. Cadê o nosso Messias? O Messias já veio. Fizeram um cemitério, irmão, no templo, na porta do templo de Formosa, em Jerusalém. Um cemitério árabe. Porque eles falaram o seguinte: se é verdade que esse Messias vai voltar aqui, se ele pisar no cemitério, ele se contamina, não pode entrar na cidade como Messias. Tem um cemitério lá. Essa porta está lacrada e tem um cemitério. Eu quero ver o Messias voltar aqui. Não vai poder voltar. Só que eles não sabem de uma coisa. O Messias esteve lá montado numa jumentinha. Entrou pela porta dourada. E todo o povo simples gritava: hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Eles falaram: manda eles calar a boca. Não. Se eles se calarem, as pedras clamarão. É tempo de visitação. Até hoje Israel espera o Messias. Bem-aventurado, irmão e irmã, que Cristo já se apresentou a você. Vai chegar um tempo que a perna deles vai chorar. Porque o rei, um dia, vai se apresentar a eles. Quando o Senhor vier, se apresentará a eles. E eles reconhecerão e dirão: é verdade, esse é o Messias que a gente sempre esperava. Não conhecia, nós não te reconhecemos, mas agora nós te confessamos. Aí vai juntar Israel com o povo santo, a igreja, e seremos um povo só. Jacó começou a mancar. Qual que é o seu nome? Meu nome é Jacó. Agora você não vai se chamar mais Jacó, você vai chamar Israel. Porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Agora fala comigo o teu nome. Não, o meu nome para você não é importante. Por que você pergunta pelo meu nome? Aqui ele deixou claro: os representantes de Deus não pegam a glória de Deus para si. Essa glória é do Senhor. Seu assunto é com o rei, não é comigo. Não vou pegar essa glória. Vou chamar esse nome de Peniel. Sabe o que significa Peniel? Face de Deus. Nossa. Peniel em hebraico quer dizer face de Deus. Eu vi a Deus cara a cara aqui nesse Val de Jaboque. Que encontro maravilhoso. Mancando. E sabendo agora, além de tudo, de lutar com anjos, de tudo que eu passei, ainda vou enfrentar meu irmão armado. E esse senhor fala: seu irmão vai vir nem com 400. Sabe essas Bíblias da congregação que foram mudadas? Essas traduções que esse mané aqui está fazendo, na minha está tudo escrito aqui. Porque a minha é a versão verdadeira, que tem as referências embaixo. Mas muitas Bíblias da congregação não tem mais essas referências. Porque só eles querem saber disso. Para pousar de iluminado. Olha, na minha aqui, ó. Na minha Bíblia aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Na minha Bíblia aqui, João Ferreira de Almeida, tem as referências, tudo isso aqui, ó. Que a minha Bíblia é original. Então elas estão escritas aqui, ó. Elas estão escritas aqui embaixo. Então, muitas das Bíblias da congregação não tem mais isso. Não vende mais essas Bíblias com referência embaixo. Então esses caras ficam dizendo: ah, sabe o que é isso? É a face de Deus. Porque é em hebreu. Está aqui, ó, embaixo. Então esses caras, até a Bíblia eles adulterados da congregação, não vende mais Bíblia com referência. Para ele
pregar assim e pousar de que sabe de Bíblia, sabe? Quando na verdade é um fraudulento, um enganador. Os homens armados, ele está nervoso. Eu estou desarmado, eu não vim para guerra. Eu vim para reconciliação. Faz o seguinte, mandou os jumentinhos com porção de presente. Vocês conhecem bem essa passagem? E lá atrás estava lá Esaú armado. Vê os homens com os jumentinhos cheios de presente. Olha aqui, ó. Aqui no livro de Gênesis 32, no verso 28, está escrito aqui, ó. Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel. E aí está marcado lá a referência, e embaixo está a tradução. Muita Bíblia da CCB não tem isso, porque eles tiraram isso. Aí esse Zé Ruela aqui, ele traduz para mostrar para a igreja que só ele sabe. Mas a Bíblia deles, da congregação, está fraudada. Porque aqui a minha está traduzida, a verdadeira João Ferreira de Almeida. Tem muitas Bíblias que não tem isso aqui, essas referências. Sabe? Que não adianta muita coisa, mas serve para sabedoria, sabe? Mas é bom para sabedoria. Eu falei que não adianta, na verdade adianta. Sabe? Porque você pega uma referência aqui, outra ali, e você vai saber muita coisa. Corno, por exemplo. Corno não é um cara que foi traído pela mulher. Corno é uma força, é poder. Simboliza força e poder. Então você é um corno. Não é porque foi traído pela mulher, não. É porque você, força e poder. O carneiro lá que tinha 10 chifres, 10 cornos. Entendeu? Então esses caras, a Bíblia da congregação tem muita que não tem isso aqui. Então ele fica posando aqui de que sabe hebreu, que sabe... engana trouxa, engana CCB, sabe? Ele perguntou, o que é isso aí? Isso aqui é presente para o senhor do teu servo Jacó. Servo Jacó? É, seu irmão. Passa para trás aí. A raiva continuava, mas vem mais presente. 2, 3, 4, 5, 10. E já estava desarmado. Quando encontrou Jacó com ele, sabe o que Jacó fez? Foi andando, abaixou e pôs o rosto no chão. Quando ele levantou, Esaú começou a chorar, pulou do cavalo. Ô meu irmão, vem cá me abraçar! Acabou a guerra. Satanás ali esperava uma matança. Houve a reconciliação por causa da conduta. O que foi errado lá atrás foi consertado cá na frente. Homem e mulher de Deus, conserte o que está errado. Reconcilie, faça alianças de paz. Porque esse é o caminho daqueles que conhecem o Senhor. Lute com Deus. Sabe como que o homem e a mulher luta com Deus? Orando, batendo na porta, não desanimando. Minha mãe, irmãos, eu me lembro. Mas é mentiroso, né? Orando, batendo na porta. Você não está lutando com Deus, você está acharcando Deus. Foi levado ao hospital da Baleia em Belo Horizonte, os médicos falaram, não temos o que fazer. A ciência médica não tem solução para o caso do seu filho. Você escolhe como que ele vai ficar. Lutar com Deus é praticando justiça e verdade, é fazendo que nem o Senhor Jesus. É levando uma bofetada na cara e ficar quieto. Por isso que o Senhor Jesus, se te bater na face, oferece a outra. Sabe? Se te obrigarem a andar 1 milha, anda 2. Sabe? 70 vezes 7. Isso é lutar com Deus. Não é ficar pedindo. Você fica pedindo, procurando Deus só para pedir as coisas. Você é um pistoleiro interesseiro, rapaz, um acharcador. Você está lutando contra Deus. Vai se lascar, rapaz. Andar com Deus é praticando justiça, retidão e verdade. E praticando misericórdia, sendo caridoso. Porque o Senhor Jesus veio para aqui, morreu pelo quê? Pelos seus irmãos. Amai uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, deu a vida pelos seus irmãos. Esse pecador CCB não dá nenhuma cesta básica. Quando dá uma cesta básica, é uma mísera cesta básica, vai dar a vida pelo outro. Cara é fraude. Cara desse é corrupto de entendimento, rapaz. Um fraudulento. É um adúltero. Adultera a palavra. É um cego. Lutar contra Deus ou lutar com Deus é ficar pedindo as coisas para ele orando. Você está pedindo e orando, você está querendo, é por interesse, rapaz. Não é porque você ama a Deus, não. Braço esticado ou dobrado, seu filho não tem cura. Ele não tem, doutor, eu falei, não tem. Mas eu vou pedir para Deus.
Do jeito que ela entendia. É por isso que ó, quente, meu irmão chorando de um lado e ela do outro. Deus cura meu filho, Deus cura meu filho. Meu irmão está lá com 70 e poucos anos, nunca mais tem problema no braço. O que você pede para Deus, aí não estou com Deus. Deus se compromete com você. Aí não estou com Deus. Aí você quis só se beneficiar. Hoje não tem Jaboque, não tem Jacó, não tem Esaú, mas tem. É por isso que esses pecadores têm que ser bestas e esse ministério maldito. Aqui hoje na igreja do Brás é como se fosse o Vale de Jaboque. Aqui tem alguém que entrou aqui. Aqui o Vale de Jaboque para vocês. Já entrou em batalhas terríveis, já entrou em oração, jejum, já foi ferido, machucado. Você traz a cicatriz dessa guerra, traz os lamentos da sua história, traz as suas perdas, traz tudo que na sua história lá atrás ficou esquecido dos seus parentes. Mas o Senhor te diz assim: nada está esquecido diante dos olhos do Altíssimo. Pregação michuruca de sempre. Fica de braba e a mesma oração michuruca, a pregação michuruca de sempre. Na família de alguém aqui. Guarda essa pregação. Na sua casa vai ter encontro de paz. O que o inimigo assinalou divisão, Cristo vai fazer união. Antes de você fechar seus olhos, na sua família tem uma guerra que precisa ser acertada. Hoje nessa palavra há um anúncio para você. Paz a partir da sua conduta. Vai você lá, na casa de Esaú. Aqui a paz. Não vai me receber. Vá você lá. Tempo de guerra. O assunto com o Senhor. Nós estamos no tempo de guerra, não é de paz, né? A mansidão, o trato. Tempo de guerra é de guerra. Quebra as barreiras, irmão. Jacó virou o nome de um tempo país. De guerra, não tem negócio de paz, né? Mas foi por causa da conduta dele. Eu sou falando, eu espero do meu povo que ele tenha conduta como teve Jacó. Que quando encontrar a dificuldade, você já pensou que mudança? O anjo foi segurar o homem de Deus, o homem de Deus segurou o anjo. Ele inverteu a guerra. Ele segurou o anjo. Que coisa que acontece quando alguém tem uma determinação no coração. Toda a praga, toda a maldição, tudo que é mal contra nós, não pode permanecer no nosso caminho, irmãos. Essa certeza nós temos que ter. Eu já vi pessoas falar, eu tenho medo de feitiçaria, de bruxaria, de não sei o quê. Nós temos que ter medo, irmão, é de fazer coisa errada. Se você andar debaixo do sangue de Cristo, na proteção, na vida santificada, nem o mal pode te pegar, não. A palavra de Deus te protege. Jacó, Esaú, Abraão, Isaac já foram embora, mas deixaram um legado para nós. Deixaram uma memória de como que o homem escreve a sua história. Nós vamos partir daqui também uns tempos. Eu estava comentando esses dias. Morre por dia 5 milhões de pessoas por dia. Vocês já pensaram que é isso? Não sei se os caras teriam esse nome. 5 milhões de pessoas. De onde elas vão? O que acontece com elas? Lá no particular da morte, quando o espírito está saindo do corpo. O que vocês acham que acontece? O que os cientistas explicam disso aí? Eles riem de tudo. Acha graça em tudo. Que Deus não existe. Agora tem até uma inteligência artificial para escrever a Bíblia. Lá na hora da morte, ali a máscara fica arrancada. Você não tem um original? Cala a boca, pai. Deixa o cara escrever. Acabou a fantasia. Ali, quando se abre do outro lado. Tá forçando você a ler a Bíblia da artificial? Fica feia ou fica boa vai demais. se lascar, rapaz. Ali, o homem grita o grito que ninguém mais consegue segurar. Ou ele canta o cântico que ninguém nunca cantou. A palavra do Senhor conosco é essa, irmãos. Enfrenta as suas dificuldades e não desanime. Todos os erros são possíveis de serem consertados quando você anda com o Senhor. Jacó, se não fosse Deus, ele não tinha conserto, mas ele consertou tudo. Esaú virou seu amigo. Que erro Jacó consertou? Se uniram, e a guerra acabou. Você vê como o cara é adúltero? Todos os erros têm que ser consertados. Que erro Jacó cometeu? Qual foi o erro que Jacó cometeu? Jacó tinha em casa um guisado, fez um prato de lentilha, um guisado, chegou Esaú insistindo para trocar a primogenitura, fez a troca. Que erro Jacó cometeu?
Aqui está dizendo que Jacó foi pecador e consertou a coisa. Que erro Jacó cometeu? Você vê como um cara desse é corrupto e adúltero do entendimento? Manipulador? Aí o pecador que está ouvindo acha que Jacó cometeu um erro. Aí vai e peca também, porque acha que Jacó consertou, ele também vai consertar. Aí o cara separa, agride a esposa, a mulher faz isso, ou faz aquilo com ele, ou faz um negócio errado, ou faz um negócio errado, uma tranqueira ali, uma sacanagem ali, comete um pecado ali, acha que depois vai consertar. Aqui passou a ideia de que Jacó foi quem errou e foi consertar com Esaú depois. Vem o tempo inteiro pregando que Jacó é o errado da história, que Jacó foi quem cometeu a transgressão, quando na verdade Jacó tinha lentilha e Esaú queria de qualquer jeito comer o guisado, aí vendeu a primogenitura. Aqui quando esse cara vai julgar um caso com um pecador sem ser besta, ele faz a mesma coisa, porque ele é corrupto de entendimento. Se a parte que tiver cometido o pecado for endinheirada, é óbvio que ele vai abrir as pernas. Porque é corrupto de entendimento, a balança dele é suja, é torta. E aqui passou a ideia de que Jacó é o vilão e Esaú é a vítima. Aí Jacó foi lá e tentou e consertou. O vaso do capeta, esse é o boca de morte. Haja paz na sua família. Haja paz na nossa família. Haja paz no seu matrimônio. Haja paz com seus filhos, com seus netos, com seu vizinho. Aí o cuzão fica dizendo com seu ministério. Vive em paz. A paz excede todo entendimento humano. Deus seja louvado. Aí um cuzão desse fica dizendo, haja paz no seu casamento, haja paz no seu ministério, haja paz na sua... Aí, achando que vai acontecer só porque um pecador desse vai haver paz. Aqui a paz, aí. Pau no rabo de vocês, rapaz. Vocês estão fodidos, porque é tempo de guerra, é tempo de perder, é tempo de rasgar, é tempo de afastar. Né, haja paz. Ah, vai se lascar com sua paz, você tem lá esse blá 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 de merda aí, vai se lascar, rapaz. Até mais.